Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs de fé. Seja muito bem-vindo de volta a esse canal de fé, canal de amor com o Padre Mariano, CICM. Chegou uma pergunta sobre Dia dos Finados, né? E hoje vou falar sobre Dia dos Finados. Irmãos e irmãs, para entender bem sobre a Dia dos Finados, né, sobre por que sempre oferecemos a oração, né, sacrifício, a Eucaristia para os nossos irmãos, nossas irmãs falecidos, falecidas, a gente tem que entender primeiro o que é a igreja, né? Igreja é o corpo místico de Cristo. Quer dizer o quê? Existe entre membros da igreja uma comunhão que é ao mesmo tempo de natureza visível e invisível. O próprio Jesus fala de uma íntima comunhão entre ele os, e os que o seguem. Jesus comunicou o seu Espírito sobre esses irmãos e os constituiu seu corpo místico. Essa comparação da igreja com um corpo lança uma luz particular sobre a ligação íntima existente entre a igreja de Cristo. Então, quando a gente diz que a igreja é o corpo místico de Cristo, quer dizer, nós temos igreja militantes, que somos nós que estamos aqui no mundo, caminhando rumo ao céu, e aqueles e aquelas que estão lá no céu, na sua felicidade definitiva, né? Na sua felicidade definitiva com Jesus. Então, essa união entre a igreja militante, nós, igreja triunfante, que aqueles que estão lá, é inseparáveis. Né? Essa aqui é a primeira coisa. Outra coisa, né? A gente tem que entender também, né? Isso aqui sobre fé católica, né? Eu não tenho nenhuma obrigação para falar ou responder às perguntas das outras igrejas, não. Eu sou responsável, né? Um padre responsável pela minha própria fé. Né? Eu não falo a fé dos outros, não me interessa também, né? Então, outra coisa, para a Igreja Católica, né, não há separação entre os vivos e os mortos. Todos nós somos membros da Igreja, somos corpo místico de Cristo. Né? Ele é a cabeça. Igreja somos nós que estamos peregrinando aqui no mundo e aqueles e aquelas que estão na sua morada eterna, conhecida como Igreja Triunfante, que eu já falei. Né? A própria Sagrada Escritura fala da importância de uma oração, de um sacrifício para com aqueles e aquelas que estão lá no céu. Né? No segundo livro dos Macabeus, né, capítulo 12, versículos 46, diz o seguinte: Eis porque mando fazer o sacrifício expiatório pelos falecidos, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado. Então, segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículos 46. Né? Outra coisa importante, né, que temos que lembrar também, que a oração para os falecidos já existia antes que a Bíblia existe, Bíblia que nós temos hoje em dia. Né? Então, os apóstolos, dentro da oração eucarística, já rezam, né, pelos os defuntos. Né? A oração eucarística existia antes da Bíblia, que conhecemos hoje. Né?
Na oração eucarística, há orações pelas pessoas falecidas, né? Por isso, São João Crisóstomo, no ano 300, já falou sobre a importância de rezar para os defuntos. Naquele ano 300, não havia cânon bíblico ainda, né? Ele disse o seguinte: não recitemos em ajudar os mortos e oferece orações por eles, né? Então, a gente tem que rezar sempre para os nossos entes queridos, né, que estão junto com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? E carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 38 a 39, confirma, né, sobre o nosso relacionamento como corpo de Cristo é inseparáveis, né? Entre nós que estamos aqui no mundo e aqueles e aquelas que estão na sua felicidade eterna ou na sua felicidade divina, né, definitiva. Então, é inseparáveis nesse relacionamento. Então, sempre aguardamos, sempre praticamos com muito amor, muito respeito a esse relacionamento entre nós que estamos aqui e nossos irmãos falecidos. Então, no dia dos defuntos, 2 de novembro, não esqueçam, se vocês são católicos, vai visitar o túmulo, que também vai ser a nossa próxima casa, né? Então, vai visitar lá, oferece uma oração, uma florzinho, flores, né, para a gente querido, porque eles não estão mortos, eles estão vivos e somos uma só igreja. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.